Graça e paz, queridos, eu sou o pastor Marcos Paulo, pastor presidente da Igreja Evangélica Projeto de Deus. Quero deixar uma palavra a todos os nossos telespectadores do site IEPD. E essa palavra está em Lucas capítulo 19, verso 1, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um pé de sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Ele desceu com toda a pressa, e com muita alegria. E todos viram isso e murmuravam, dizendo: você desceu para ser hóspede de um pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Amados irmãos, eu quero deixar em primeiro lugar uma palavra de destino, uma palavra que muda história. Zaqueu, ele procurou ver quem era o Messias. Ele ouviu falar que Jesus iria passar por um lugar. E ele decidiu. Ou seja, na vida nós temos que decidir. Ou seja, decidir alcançar um objetivo. Zaqueu decidiu encontrar Jesus. Ou seja, ele estava passando por problemas, ele ouviu falar, decidiu, desatou-se e foi. Não adianta nós decidirmos com a mente, pensarmos em ir e continuarmos com os nossos pés atados. Zaqueu decidiu, se desatou e foi ao encontro do Messias. Então, na vida é assim. Se nós quisermos alcançar um objetivo, nós temos que decidir ir atrás dos nossos sonhos. Zaqueu, ele era um homem que cobrava imposto para o governo de Roma. Um homem que cobrava impostos ilícito, era sacerdote, porém fazia coisas ilícitas. Cobrava imposto numa alfândega. Ou seja, Roma imperava na época. E esse homem trabalhava para o governo de Roma. Mas o interessante é que Zaqueu, ele decidiu encontrar Jesus. Porque ele se encontrava vazio, triste, por críticas da sociedade. Porque ele cobrava uma parte de imposto para Roma e outra parte ele ficava para si. Então, por isso ele era mal visto diante da sociedade. Ele era sacerdote, político, mas como sacerdote, ele não tinha autoridade para julgar o povo por causa das coisas ilícitas que ele fazia. É o que acontece nos dias que vivemos. Muitos políticos, é político, mas não tem moral como político. Muitos sacerdotes, como sacerdote, não tem credibilidade como sacerdote, por causa das atitudes que lhes são proporcionadas. Por exemplo, mas nós como igreja não temos que olhar, como olha o homem, porque a Bíblia diz que Samuel servia a Deus diante de Eli. E Eli era um homem que era sacerdote, mas diante da sua casa, observamos que ele não administrava bem. Ofni e Finéias pecando diante da congregação, mas Samuel, ele servia ao Senhor diante de Eli. Ele não olhou para as falhas de Eli. O Senhor mandou um profeta para confrontar Eli. Então, esse não é o caso. Nós queremos declarar que servimos um Deus poderoso e que quando Deus quer tratar com o homem, ele manda um profeta para confrontar, ele trata do jeito dele, mas que ele trata. E ele tratou de Zaqueu. Ele fez com que Zaqueu tivesse um encontro com ele.
Então é interessante nesse texto que Zaqueu, ele desce para ter um encontro com o Messias. Ou seja, mas o texto nos revela que o Zaqueu, ele estava em cima de uma figueira brava. Por que brava? Porque é uma figueira selvagem, não é? Uma figueira que estava no meio da mata, e espinhosa. E Zaqueu era de pequena estatura. Por causa da estatura de Zaqueu, eu creio que já havia um complexo de inferioridade, não é? E o interessante é que Zaqueu, ele estava naquela figueira e Jesus olhou para ele e chamou pelo nome. Ali, o interessante é que Jesus já se revela como profeta. Ele olha para Zaqueu e se revela como um grande profeta. Então, você que está me assistindo nesse momento, eu quero te dizer que Jesus é profeta. Ele te chama pelo nome. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu agir. Ele sabe das suas necessidades. Ele conhece o que você está passando neste momento. E eu quero declarar que Ele é o Rei dos Reis. E que as suas necessidades serão supridas. E que Ele vai se revelar a você como Ele se revelou a Zaqueu. E como Ele se revelou a mim e mudou a minha história, Ele vai se revelar a você. O texto também está mostrando para nós que Jesus entrou para ser hóspede de Zaqueu. Mas muitas pessoas murmuravam. Aquilo serviu para que Zaqueu se conscientizasse e restituísse o que tinha perdido. Ou seja, o que tinha roubado, não é, das outras pessoas. E Zaqueu restituiu, não é, aquilo que ele tinha roubado. Ou seja, eu quero trazer uma revelação para você. O que Deus quer que nós restituímos, desculpe, é o tempo perdido, é as horas perdidas, é o tempo que você buscava Ele. Restituição quando você jejuava, quando você clamava, quando você descia nas madrugadas. Essa é a restituição que Jesus quer de nós, não é? Restituir o dízimo, as ofertas, as primícias. Deus quer que você restitua. O texto ainda nos mostra que Jesus entrou e Ele falou: viste que esse é filho de Abraão. Ou seja, Jesus sabia que Zaqueu conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei de Moisés, porque ele era sacerdote. Meu irmão, talvez você conheça a palavra de ponta a ponta, mas você não tem tido mais intimidade com Deus, ou você nunca teve intimidade com Deus. Eu quero te apresentar Jesus nesse momento, um Jesus que cura, liberta, transforma e sara. Te convido nesse momento para conhecê-lo, para restaurar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar o teu rumo de vida. Não aceite, meu querido, minha querida, que os teus filhos, que o teu esposo, que a tua esposa continue com a vida que está vivendo, dentro da situação que está vivendo, com doenças psicossomáticas, com a alma abatida, com o emocional destruído. Eu convido você para conhecer Jesus. Que Deus abençoe você. A partir de agora eu declaro, como sacerdote estabelecendo o presente, e declaro como profeta estabelecendo o futuro, que o teu tempo seja mudado, que a tua história seja outra a partir de hoje, e que Yeshua HaMashiach mude o teu rumo de vida. Eu declaro que Deus abra novas portas, porque a Bíblia diz, em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 7 e 8, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, e diante de ti há uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Diante de ti tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. Eu declaro agora que Jesus Cristo estabeleça um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua família, para a glória de Deus Pai. Fecha os teus olhos, vamos orar
porque a tua vida será mudada. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu declaro um novo tempo, uma nova história sobre cada família, sobre cada celeiro, sobre cada estado brasileiro, aonde esta palavra foi transmitida, em qualquer lugar nos 4 cantos da terra, o teu nome seja glorificado, história seja mudada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu querido e minha querida. Até a próxima.